Estamos de volta com nosso estudo sobre o personagem Saul. Nós estamos na lição de número 10. Saul se prepara para uma guerra, eles estão na iminência de uma nova guerra. Naquele tempo havia essa constante necessidade, nações se sobrepondo a nações, e Israel constantemente estava em batalha. E eles estão então nessa batalha, nessa próxima guerra, nessa iminente guerra. E Samuel disse que ele devia aguardar. Samuel chegaria, ofereceria sacrifícios e abençoaria o povo de Israel. Acontece que Saul é tomado por uma impaciência avassaladora, e ele, então, com medo de ficar abandonado pelo povo, ele resolve, então, oferecer sacrifícios. Essa era uma função que não cabia a ele. Ele é tomado dessa atitude e atropela o espaço de Samuel, aquilo que Deus não lhe designou, e ele oferece sacrifícios. E pessoas assim, arrogantes, elas fazem isso, elas passam por cima de outros, elas não respeitam o espaço dos outros, elas às vezes se impõem como as únicas alternativas, e a gente precisa ter muito cuidado no nosso coração com relação a essas questões. Isso porque, queridos, é importante a gente ver que Israel estava em guerra, mas Deus nunca chega atrasado. E de fato, no momento certo, Deus usou Samuel e ele chegou. Mas quando Samuel chegou, Saul já tinha feito o oferecimento dos sacrifícios, e ele recebe uma repreensão muito grande da parte de Samuel. Samuel o repreende vigorosamente. O que acontece ali, e a gente aprende, é que nossos maiores inimigos não estão do lado de fora. Nossos maiores inimigos são aqueles que estão dentro de nós. E a gente precisa ser cuidadoso. Foi Agostinho que, certa vez, ele disse que a arrogância transformou o diabo em um ser perverso. A arrogância transformou anjos em demônios. E a humildade transforma pecadores em santos. Então, se há uma virtude que Deus despreza, uma virtude que Deus muito se alegre, muito gosta de ver, é a humildade em nossos corações. E se há um defeito que Deus despreza vigorosamente, é a arrogância no coração de seres humanos. E é isso que a gente encontra no coração de Saul. Há uma frase que foi dita pela ex-primeira-ministra inglesa, que eu guardei e eu gostaria de comentar com você. Margaret Thatcher disse o seguinte: preste atenção aos seus pensamentos, eles vão se tornar atos. Preste atenção aos seus atos, eles vão se tornar hábitos. Preste atenção aos seus hábitos, eles vão se tornar o seu caráter. E ela conclui dizendo: preste atenção ao seu caráter, porque ele vai moldar o seu destino. Então, essas recomendações são muito sérias. Ele toma um espaço que não lhe pertencia, se acha no direito de oferecer sacrifício, a despeito de que o prazo ainda não havia terminado, de que havia toda uma orientação da parte de Samuel. Ali, a palavra de Deus diz que Samuel, da parte de Deus, diz que Saul até continuaria a reinar, mas ele não teria mais descendentes que reinaria sobre Israel. Naquele instante, Deus estabelece que colocaria um novo sucessor. Saul teria o seu tempo para terminar o seu reinado, mas a sua família não mais prosseguiria como na linhagem real. Ali ele foi substituído por Deus por um novo rei, que Deus disse, Deus já havia buscado um novo homem, um homem segundo o seu coração, que a gente sabe que foi Davi. O segundo erro terrível de Saul é ele desobedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Deus orienta Samuel para que fosse até Saul, para que em uma guerra
Saul destruísse e aniquilasse a nação dos amalequitas. Havia uma promessa de Deus muito antiga de que os amalequitas seriam eliminados por causa da atitude deles para com Israel quando saíram do Egito. Eles massacraram covardemente o povo que estava saindo do Egito, matando principalmente os frágeis, os que ficaram para trás, os doentes. E Deus fez essa promessa. Agora chegou a hora de cumpri-la e Saul seria o instrumento. Deus disse para Saul através de Samuel: Saul, é para eliminar todos, não deixar ninguém vivo, e nem também os animais. Aí Saul resolve fazer do jeito dele. E é terrível quando as pessoas pensam isso. Quando a gente acha que nós podemos fazer as coisas do nosso jeito. Quando a gente acha que, olha, mas talvez assim seria melhor. E ele não só poupa o rei, o cabeça, para apresentá-lo talvez como um troféu da sua vitória, mas ele poupa muita coisa do rebanho, das ovelhas e do gado. E aí Deus, a Bíblia diz, fica muito triste com essa atitude de Saul. Saul achou que ele podia... O erro que Saul cometeu não foi pequeno. Ele cometeu um erro muito grande. Caim comete esse mesmo erro. E qual é? É essa questão de achar que dá para separar o culto da vida. Achar que Deus está preocupado com liturgias e com cerimonialismo. Ele é repreendido de novo por Samuel, mas ele não aceita a repreensão. Quando Samuel chega e o repreende, ele diz, não, eu cumpri sim a palavra de Deus. E aí a Bíblia diz que Samuel ouve o balido das ovelhas, ouve o mugido dos bois e diz, e o que é esses animais? Aí ele o Saul responsabiliza o povo e não assume a sua responsabilidade. Ali Deus diz através de Samuel, olha, hoje o reino é rasgado de ti e é dado ao teu próximo. E olha que palavra dura. É dado ao teu próximo que é melhor do que tu. Então essa é uma advertência muito grande de nós que estamos fazendo alguma coisa para Deus. Tem gente melhor do que nós que não estão no nosso lugar trabalhando, fazendo a mesma coisa. Em outras palavras, o que nós estamos fazendo, nós não estamos fazendo porque somos os melhores, mas estamos fazendo porque Deus nos chamou e nos deu essa oportunidade. Ele achava que Deus queria culto. Por isso desobedece, inclusive, a palavra de Deus. Mas Deus não se agrada de rituais, de cerimonialismo, de gente que oferece isso em detrimento de uma vida na presença dele. Deus não está atrás de cultos. Deus está atrás de vida transformada e moldada. Eu convido você a pensar sobre isso. E por isso, e essas atitudes, que Deus reprova o nosso personagem. Na sequência, a gente vai ver que o coração dele é cheio de inveja pelo novo homem que vai despontando, que é Davi. E ele não suporta isso, inclusive tenta assassinar Davi. E Davi vai sendo guiado por Deus, e Saul cada vez mais distante de Deus, até mesmo ao ponto de que um espírito maligno começa a oprimi-lo. Que triste fim desse homem que tinha tudo para ser uma pessoa muito abençoado e marcar o seu tempo. Guarde isso no seu coração. É possível a gente começar bem e terminar mal. Que isso seja um alerta para nossas vidas. Que eu e você não venhamos a ser desqualificados. Que nós possamos obedecer a Deus. É o desejo do nosso coração. Deus te abençoe. Até a próxima lição.